Oi, tudo bem? Boa noite, bom dia. Não sei que hora tu vai estar vendo o vídeo, né? Mas bem, esse vídeo ele é um vídeo explicativo referente ao material, né? Referente às questões do teu pedido na plataforma. Basicamente, o que eu vou estar fazendo é explicando, né, detalhadamente o que o que deve ser feito, como deve ser feito e por que foi feito os passos a seguir na solução de cada questão. Bem, a primeira questão ela é bem tranquila. O item A, ele pede para ele dá uma expressão para a gente e ele pede que a gente ache y'. Como funciona esse tipo de questão? Esse tipo de questão é problemático? Como ele é? Bem, a- o que você tem que ter em mente e saber é que esse y, ele é um y de x, tá? Ele é uma função de x que está apresentada nessa forma aqui, que é uma forma diferente de, por exemplo, se a gente visse y quadrado, se fosse uma coisa tipo y igual a x quadrado mais 1, né? Melhor, y igual a 2x. Essa forma aqui é o que a gente chama de uma forma onde o y, ó, eu posso até escrever assim também. O y ele está sendo uma forma explícita, né? Ele está explicitado. No entanto, ele pode aparecer de forma implícita, estando desse tipo aqui, né? O que é essa forma explícita e implícita? A explícita, basicamente, é como se o y pudesse ficar isolado. E normalmente a gente consegue fazer isso. Mas tem alguns casos que são mais complicados, como esse, que a gente nunca vai conseguir. Porque olha só, eu tenho um y dentro do cosseno. Não dá para mim tirar o y de dentro do cosseno. Então, por conta disso, a gente não consegue, né, tirar ele. E aí, quando eu quiser calcular essa derivada, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou fazer uma derivada implícita, que é o procedimento que a gente faz. Basicamente aqui é usar técnicas de derivação, em particular, regras do produto e regra da cadeia. Então, o que eu fiz? Eu derivei de um lado e derivei de outro dessa relação aqui. O primeiro caso, derivada do produto, né? Derivada de x vezes o cosseno, que está aqui, e a derivada e, e com isso, né? A x, que é a primeira função, e a segunda função derivada. Ó. O x está aqui, e agora o que eu vou fazer é derivar esse cosseno. Só que aqui começa o problema. Eu tenho cosseno de 2x mais 3y. Como é que eu derivo? Regra da cadeia. Como é que funciona a regra da cadeia? Bem, vamos lá. Primeira coisa, derivada do cosseno, menos seno. Então já fica aqui o menos aqui na frente. Fica o seno, repete o que tem dentro. E agora deriva o que tem fora. É uma boa dica para tu aprender regra da cadeia. Repete o que tem dentro e deriva o que tem fora, né? Eu costumo dizer que é a derivada da função de fora. Qual que é a derivada do cosseno? Seno vezes a derivada da função de dentro. Qual que é a derivada de 2x mais 3y? 2 mais 3y'. Aqui acontece a sutileza, né? Esse y', quando eu coloco assim, quer dizer que isso aqui é como se fosse dy sobre dx. Por quê? Porque o y é uma função de x. Da mesma forma, aplicando a regra do produto aqui. E dessa linha para outra, a única coisa que eu fiz é o seguinte. Agora o que eu vou buscar fazer é isolar y'. Né? Então, eu peguei tudo que era y' e joguei para o lado esquerdo e o que não era para o lado direito. Fazendo essa manipulação, e aqui é só ajustando os sinais, e depois pegando todo esse termo que está multiplicando e dividindo, eu encontro uma expressão para o y'. Uma expressão onde o y' está explicitado. E assim eu consigo encontrar a derivada da função y, que é desse jeito aqui. E é interessante tu ver que essa derivada
ela ainda depende de y aqui, 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 aqui também, né? Mas mesmo assim é a derivada, tá? O item B, basicamente, é uma questão de derivação. O que a gente tem que derivar é uma função, né, que é y de x igual a log de x na base 3, que multiplica log de x na base 9. Como a gente faz isso? Primeira coisa, regra do produto. É a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Então, a derivada da função logaritmo, ela você tem que saber, né? Derivada de log de x na base a seria 1 sobre x vezes ln de a, onde a é a base. Então, ó, aqui é log de 9, x ln de 9. Aqui é log de 3, então é x ln de 3. No restante, né, isso aqui, ó, eu só estou ajustando. Uma coisa importante para simplificar é lembrar que 9 é 3 ao quadrado. O quadrado do 3 cai para fora por propriedade de logaritmo. E logo tu vai ficar com isso aqui. X ln de 3 e 2x ln de 3, eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo e fazer isso aqui. De tal modo que eu obtenho, ao somar, essa expressão que é a derivada da função y. Isso termina a primeira questão. A segunda questão, ela é um pouco mais trabalhosa que a primeira. Não no sentido de conta, mas no sentido de você ter que analisar as coisas. Basicamente, ela te pede que tu encontre onde uma determinada função, que é a função f de x, é crescente. Bem, como fazer isso? A questão é simples. A gente consegue determinar se uma função cresce ou decresce analisando a derivada primeira. A derivada primeira da f, eu calculo ela aqui, ó. Eu calculo ela antes de fazer qualquer coisa, porque é para deixar guardadinho, porque eu vou precisar desse resultado. Então, se eu derivar essa função, eu vou ter o quê? Aqui a gente usa a regra do tombo. Derivando, eu obtive 4x ao cubo menos 12x² mais 8x, que é o que eu coloquei aqui. Agora, no item A, vamos determinar onde a f cresce. A função f, existem resultados matemáticos que dizem que a f é crescente nos intervalos onde todo do x, de tais modos que a derivada da função em relação a x seja maior que zero. Mas a gente já calculou a derivada, que é esse termo aqui. Então, zero, né, é menor do que esse termo. Só que esse termo todo, que é a derivada, ele tem x aqui em todos os termos. Então, eu posso fatorar do seguinte modo. Uma coisa interessante que eu posso fazer aqui é simplificar. Aqui eu tenho 4 como fator comum. E aqui eu teria zero. Então, eu posso pegar 4 e passar dividindo. De tal modo que eu vou ter x² menos 3x mais 2. Só que esse polinômio de segundo grau ele é muito conhecido. Tão conhecido que ele pode ser escrito como x menos 1 e x menos 2. Ah, não consegui, eu não sabia disso. Como eu posso fazer isso? Simples. Se você calcular delta, fizer delta e Bhaskara, você vai encontrar duas raízes. A primeira raiz é a raiz 1, a segunda é a raiz 2. Por conta disso, você consegue escrever a equação de segundo grau como produto de x menos a diferença das raízes. Né? Então, x menos 1 vezes x menos 2. Com isso, o problema geral vai se resumir a analisar isso aqui, que é x vezes essa expressão que é x menos 1, x menos 2 maior que zero. E bem, aqui é simplesmente questão de analisar. A gente vai buscar combinações desses três fatores de tais modos que o produto dos três dê um número positivo. Fazendo o teste, a gente percebe que isso vai acontecer se o x for maior que 2. De fato, esse termo é maior que zero, esse termo é maior que zero, e esse termo também vai ser maior que zero. Então, o produto vai ser maior que zero. O segundo caso é um pouco interessante, que é o caso em que zero é menor do que x, que é menor do que 1. Veja, se o x está entre esses valores, x menos 2 é negativo.
E x menos 1 também é negativo. Só que o x ele é positivo, né? Porque ó, ele é maior que zero. E esses dois fatores são menores que zero. Menos com menos dá mais, com mais dá mais, e o produto dos três termos é maior que zero. No geral, então, isso permite para a gente que a f seja crescente no intervalo 0 e 1 e para x maior que 2. Então, se é maior que 2, começa de 2 no aberto e vai até o infinito, né? A continuação é muito similar. É basicamente determinar onde a f decresce. O problema é o mesmo, só que o que você muda? O sinal. Para encontrar que a f seja uma função decrescente, você simplesmente vai buscar os valores de x, os intervalos de x, tais que a derivada primeira seja menor que zero. Utilizando o que a gente já tinha ali, né, isso aqui é uma coisa interessante, ter feito essa construção aqui dessa estrela, porque a gente vai poder utilizar isso para várias coisas. Em particular, é possível empregar aqui de novo e verificar aqui a condição do x sendo menor que zero. Bem, se o x é menor que zero, esse termo é menor que zero, esse é menor que zero e esse é menor que zero. Logo, o produto dos três é menor que zero. Todavia, se o x estiver entre 1 e 2, esse cara é positivo, esse cara é positivo, mas esse termo ele vai ser negativo. E, consequentemente, o produto dos três é menor que zero. Com isso, a gente obteve mais dois intervalos, que é o intervalo menos infinito 0 e 1 e 2, que são os intervalos de decrescimento da função. O item B ele é bem interessante. Ele pede para que a gente calcule os pontos críticos da função. Os pontos críticos são os pontos... Aliás, ele pede que a gente calcule os pontos de máximo e mínimo da função. Para isso, a gente precisa primeiro encontrar alguns pontos que a gente chama de pontos críticos. Os pontos críticos eles são obtidos encontrando os valores de x que fazem a derivada ser zero. Em particular, utilizando aquele resultado de estrela, a gente tem que a derivada que o problema vai se resumir a fazer achar as raízes de x vezes x menos 1 e x menos 2 igual a zero. Ou seja, de imediato, se o x é zero, isso aqui é tudo zero. Se o x for 1, esse termo zero, então tudo zero. Se x é 2, esse termo zero e tudo zero. E agora resta classificar esses pontos, se eles vão ser máximos, mínimos ou pontos de Cela, enfim. No entanto, para a gente fazer essa classificação, a gente precisa usar outro método matemático, que é o que a gente conhece por teste da derivada segunda. Então, calculando a derivada segunda da f, aqui a única coisa que nós estamos utilizando é a regra do produto, e é muito interessante que fique nessa forma. O que nós fazemos é analisar para cada valor de x na derivada segunda. Bem, se x é zero, eu vou substituir zero aqui em todos e eu vou obter 2. E isso significa que 2 é maior que zero. Se 2 é maior que zero, então o ponto x igual a zero pelo teste da derivada segunda é classificado como ponto de mínimo. De forma similar, quando x for 1, esse resultado vai ser menos 1 e o ponto x igual a 1 é ponto de máximo local da f de x pelo teste da derivada segunda. O último ponto é análogo ao primeiro. Então, isso classifica os pontos. Só que agora resta descobrir os pares ordenados. Os pares ordenados são obtidos pegando os pontos críticos, né? Aliás, agora pontos de máximos e mínimos, e levando-os na f. Em particular, f de 0 é igual a 0. Então, 0, 0 é ponto de mínimo da f. F de 1 vai ser 1. Então, 1 e 1 é ponto de máximo da f. F de 2 vai me dar 0, né? Então, 2 e 0 é ponto de mínimo local. Isso termina, né, a segunda questão. Por fim, resta fazer a terceira questão, que é muito similar à primeira. Aliás, a segunda. No entanto, com algumas diferenças. O item A, ele pede para que a gente calcule pontos de inflexão. Pontos de inflexão são muito similares à forma como obtidos em relação a pontos críticos.
No entanto, não utilizamos a derivada primeira, mas sim a derivada segunda. Então, antes de começar o problema, é conveniente a nós que calculemos a derivada segunda. De fato, derivando a f uma primeira vez, nós vamos obter isso, e derivando a segunda vez, vamos obter isso. E aqui utilizamos unicamente a regra do tombo. Então, os pontos de inflexão são obtidos os valores que a derivada segunda se anula, a derivada segunda 3x² menos 4. Podemos escrever isso, então, dessa forma, e, portanto, extraindo a raiz, x é igual a mais ou menos 2 raiz de 3, que nos dá dois pontos simétricos, que são pontos de inflexão da f. A letra B é muito parecida com a letra A da questão 2. O que nós devemos fazer é encontrar os intervalos onde a f é côncava para cima e côncava para baixo. A f é côncava para cima, os intervalos em que a derivada segunda for maior que zero. Em particular, utilizando o que nós já temos, 3x² menos 4 maior que zero, e desenvolvendo, né? E agora que nós conhecemos as raízes obtidas lá no item A, a gente pode escrever x² menos 4 sobre 3 como esse produto. E com isso, a gente pode fazer as comparações e verificar que isso aqui é maior que zero, se x for maior do que 2 sobre raiz de 3, ou se o x for menor do que menos 2 raiz de 3. Isso me dá dois intervalos abertos, 2 raiz de 3 infinito e menos infinito até menos 2 sobre raiz de 3. Por fim, achar onde a f é côncava para baixo é muito mais fácil. De fato, a f vai ser côncava para baixo no complemento desse intervalo. Como assim? Observa só. Aqui é mais infinito. Aqui é mais zero. Aqui é menos zero. Isso significa que esse argumento matemático é a negação desse argumento, dessa proposição. Se esse é a negação, o resultado obtido desse tem que ser a negação desse cara. Em particular, se isso está definido de menos infinito até menos 2 sobre raiz de 3, e depois só de 2 raiz de 3 positivo até infinito, significa que existe um vácuo, né, que a gente não obteve informação, que é um intervalo de menos 2 sobre raiz de 3 e até 2 sobre raiz de 3. Esse intervalo é justamente o ponto onde a f vai ser a derivada segunda negativa. A análise também pode ser feita da mesma forma que o item anterior. Eu fiz de uma outra forma para que você tenha mais recursos para pensar em como fazer esse tipo de análise. Então, é o mesmo problema resolvido de duas formas diferentes, então pode te ajudar melhor a entender isso. E, no geral, esse intervalo, que é o intervalo que vai de menos 2 sobre raiz de 3 até 2 sobre raiz de 3, é onde a f é côncava para baixo. E com isso a gente termina a explicação referente à atividade.